Olá pessoal, Bruno aqui do canal A Partir do Solo e hoje, dando continuidade à nossa série sobre diagnose nutricional de plantas, vamos falar sobre análise foliar. No vídeo de hoje, responderemos duas perguntas. Primeira pergunta: como proceder para a coleta foliar na cultura do café? Segunda pergunta: como interpretar, quais parâmetros devemos utilizar para interpretar a análise foliar, né, os resultados obtidos da análise foliar na cultura do café. Gente, primeiro, o que é análise foliar, né? A análise foliar ou a diagnose nutricional consiste na avaliação do estado nutricional de um tecido vegetal e comparar esse tecido vegetal com um tecido vegetal saudável de uma lavoura produtiva, tá certo? Isso então é basicamente uma análise nutricional. Vale ressaltar que essa análise ela é feita para todos os nutrientes, macro e micronutrientes. Então cada nutriente deve ter o seu parâmetro avaliado. Gente, como proceder essa análise foliar? Vem comigo. Primeiro, qual parte que devemos amostrar? A parte ideal que devemos amostrar, conforme a figura que observamos aqui, é o terceiro e o quarto par de folhas, a partir do ápice do ramo produtivo em altura mediana da planta. Técnico demais? Pode ser, mas observe o esquema, né? Do ápice do ramo, do ápice em direção à base do ramo, terceiro e quarto par de folhas no terço médio de um ramo produtivo. Gente, fui no campo, busquei aqui um ramo plagiotrópico de café para a gente poder avaliar, então, onde seria isso? Ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto pares de folhas devem ser as folhas amostradas para poder fazer a análise foliar. Será que temos algumas recomendações importantes? Sim. Qual a recomendação? Recomendação: para a cultura do café, se você for proceder apenas uma análise, é interessante que você faça essa análise na época do estágio de chumbinho. Daqui a pouco teremos uma fotinha, que é justamente quando o fruto do café começa, né, a se manifestar, já foi fecundado e começa o seu desenvolvimento. E quantas folhas devemos coletar? Devemos coletar aproximadamente 100 folhas por talhão homogêneo. Lembra que na análise de solo nós fizemos talhões homogêneos? Pois bem, devemos também proceder talhões homogêneos para análise foliar. Só essas recomendações são importantes? Não. Quais outras? Relembrando, fazia a recomendação na época de chumbinho, né? Aqui está uma foto mostrando para a gente como que deve ser feita a observação do galho, a presença do desenvolvimento do fruto no ramo plagiotrópico. A época, entre outubro e novembro, se você for proceder a apenas uma análise foliar, existem produtores que trabalham com o conceito de nutri-irrigação, que é aquele conceito onde você praticamente fornece nutrição toda semana, todos os dias, enfim, um programa bem desenvolvido para a nutrição da planta, mas se você for fazer uma única vez, faça na época de chumbinho, entre setembro e novembro, setembro e dezembro, outubro e novembro, esse intervalo que vai a depender da região onde você estiver trabalhando. Outra recomendação importante: aguardar pelo menos 30 dias após a última adubação para que você possa fazer uma análise foliar. E aquilo que estará contido na planta vai expressar de fato que ela armazenou e não que ela está absorvendo momentaneamente. Outra questão importante: a coleta de material vegetal, pessoal, deve ser de folhas livres de sintomas de deficiência ou danos climáticos. Novamente, o nosso caminho, né, ilustrativo aqui, o terceiro ou quarto par de folhas que você for avaliar devem ser folhas que estão livres de sintomas de doenças, de ataque de praga, de ataque de doença,
e assim você vai ter um tecido saudável representativo da nutrição daquela planta. Como na análise de solo você fez a coleta em zigue-zague, pegando plantas aleatórias no campo, aqui na análise foliar também é importante isso. Faça a coleta em zigue-zague, escolha aproximadamente 25 plantas naquele talhão homogêneo, colete esse material. E armazenar esse material onde? Acondicionar esse material em sacos de papel, não plástico, papel, para que você possa identificar esse material, encaminhar para o laboratório o mais rápido possível. Se possível, no mesmo dia. Se não for possível no mesmo dia, armazene em geladeira e mande imediatamente após, no dia seguinte, para o material, para o laboratório, proceder às análises. Tudo bem. E como recebemos essa análise foliar? Gente, vou mostrar agora para vocês alguns modelos, como os laboratórios costumam devolver essa análise para a gente, e a partir desses modelos nós poderemos tomar nossas decisões. Bom, se mandamos análise foliar, queremos que os nutrientes venham apresentados para a gente. Então, observem aqui no nosso slide um modelo de retorno de análise foliar, onde nós temos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, macronutrientes apresentados em grama por quilo, e boro, zinco, manganês, ferro, cobre, micronutrientes apresentados em miligrama por quilo, tá certo? Uma característica interessante, na análise foliar existe a presença do nitrogênio, enquanto que na análise de solo não temos essa presença. Alguns laboratórios vão apresentar para a gente já algumas relações, sempre 2 a 2. Isso é importante você ter em mente, porque lá no DRIS, que vamos discutir daqui a pouco, vocês observarão que isso é importante. Ó. Nitrogênio, potássio, nitrogênio, cálcio. Que isso? O laboratório já dividiu para a gente o teor de nitrogênio pelo teor de potássio e identificou o fator aqui, 1,57. Esse fator nós podemos utilizar lá na frente, vamos explicar em breve. Outros laboratórios, eles podem fazer ou não essa divisão, né? Aqui já tem um formato diferente, onde já aparece uma faixa de suficiência de valores adequados para cada um dos nutrientes. Então, nitrogênio em grama por quilo, uma faixa de valor adequada entre 27 e 32 gramas por quilo, e na amostra 1 apresentando 27,02, na amostra 2, 36,47. Então na amostra 2 temos nitrogênio sobrando, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E esse raciocínio se repete, tá? E as relações se repetindo aqui embaixo. Mas se vocês observarem em relação à primeira, provavelmente os nutrientes que eles estão sendo divididos aqui não necessariamente são os mesmos na próxima análise. Por quê? Já que é para fazer, ou faça de todos ou não faça de nenhum. É importante a gente ter isso em mente para que possa chegar no DRIS lá na frente. E também temos um formato onde a análise foliar ela apresenta o valor da amostra, de novo, em gramas por quilo para os macronutrientes, em miligramas por quilo para os micronutrientes, e uma faixa de recomendação entre valores máximos e mínimos ali para cada um dos nutrientes, pessoal, para cada um dos nutrientes, e você possa então fazer comparações. Essa faixa de máximo e mínimo, ela é controversa, veremos daqui a pouco, porque, por exemplo, observando já aqui, olha o ferro, a faixa de suficiência para ferro, entre 67 e 145, entre 67 e 195, 3 vezes o intervalo de confiança, mas já é uma boa referência para a gente ter em mente. Preste atenção nesse cenário, porque isso é uma referência para nós termos em mente na determinação da faixa de suficiência. Recebemos análise foliar. Quanto custa essa análise foliar? Será que é caro para fornecer isso tudo? Já trago aqui o valor pesquisado ultimamente nos laboratórios que a gente costuma trabalhar aqui na região. E, pessoal, uma média na faixa de R$ 45 para você identificar o teor de nutrientes na planta. Dói no bolso? Acho que não. E se tiver doendo, está na hora de repensar a cultura que você está trabalhando. Porque diagnose de nutriente, tanto na análise de solo como na análise foliar, deve ser feito. Quando fazemos o solo,
nós temos consciência do que tem no prato, né? Aonde a planta vai absorver o nutriente. Quando fazemos o foliar, nós teremos a consciência do que estava disponível nesse prato e a planta conseguiu absorver para, no fim das contas, entregar para a gente o que a gente quer, que é o produto final. Então, R$ 45 numa análise foliar para fazer uma vez no ano não é ruim. É um valor bastante acessível e dá para trabalhar com cuidado. E sobre a interpretação desse material, pessoal? Vamos discutir rapidamente aqui 3 possibilidades. A primeira possibilidade é através da diagnose visual. Segunda, através do nível crítico e ou faixa de suficiência. E a terceira, o Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação, tal do DRIS, né? Gente, diagnose visual, ela é importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê, pessoal? Normalmente, quando a gente identifica alguma planta com problemas em função da diagnose visual, o sintoma, quando aparece, o dano já aconteceu. E se o dano já aconteceu, significa que nós já perdemos um pouco da nossa produção. Segundo, para a diagnose visual ser eficiente, é importantíssimo que nós acompanhemos a cultura. Com certeza, o produtor rural ele acompanha a cultura o tempo todo. E isso é uma constante no campo. Esse acompanhamento ele serve para montar um histórico da área. Mas a diagnose visual ela se torna muito difícil quando o problema envolve mais de um nutriente, né? Qual vai ser a recomendação que a gente vai estar observando? Peraí. E tem questões ainda. Temos que saber separar o que é dano causado por doença, dano causado por deficiência nutricional. Isso tem a ver com a forma que esse sintoma se manifesta na folha. Por exemplo, danos provocados por deficiência nutricional, eles são simétricos. O que acontece de um lado da folha, acontece também do outro lado da folha. Já danos causados por praga e doença, não. Eles são assimétricos. Uma praga, ela não escolhe o mesmo lado, os dois lados opostos na folha para poder se alimentar no mesmo local. Um fungo também não vai se manifestar simetricamente na folha. Diagnose nutricional dá problema e diagnose visual dá problema. Dano nutricional na folha dá problema dessa forma. E se o dano for provocado por excesso? Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. Trago aqui uma tabelinha, vocês podem dar um print para consultar posteriormente. É importante vocês observarem que usando apenas o exemplo do nitrogênio, por exemplo, aqui, né? Na ausência do nitrogênio, folhas velhas, amareladas, pouca brotação e pouca vegetação, morte descendente dos ramos, muito nitrogênio, muita folha, pouco fruto, mas espera aí. Observa como isso fica abstrato, né? A gente começa a fazer diagnósticos apenas visuais, é complicado. Sabendo disso, será que existem outras formas de interpretar a análise foliar? Existe sim. Dentre elas temos aqui nível crítico e faixa de suficiência. Pessoal, nível crítico. Nível crítico se refere à concentração do nutriente na matéria seca da planta, acima da qual é pouco provável a resposta à aplicação de nutrientes no solo. Então, nível crítico, ele é muito importante para a gente balizar como um topo, uma quantidade máxima de nutriente que a planta, acima daquilo, ela não absorve mais. Então, não adianta exceder, adubar em demasia nutriente que já está sobrando na planta, tá certo? E como que a gente vai saber isso? Observando na faixa de suficiência, né, valores abaixo e acima, e valores considerados como níveis críticos. E aqui uma referência para nós termos em mente alguns autores que fizeram estudos com diferentes conjuntos de dados, diferentes lavouras de café, e identificaram, né, no ano de 94, no ano de 96, no ano de 2001, faixas de suficiência ou níveis críticos. E o que é uma faixa de suficiência? O que é um nível crítico?
Nível crítico. Nível crítico, pessoal, aqui um exemplo geral de gráficos de nível crítico que fala para a gente o seguinte: o comportamento de absorção do elemento. Né? Então, nós temos aqui no eixo X o teor do nutriente no tecido da planta, no eixo Y o crescimento ou a produção equivalente. E, basicamente, para cada nutriente e todos eles, nós temos uma região 1 e 2, que é uma região onde observamos a deficiência severa. Está faltando nutriente. A gente observa visualmente na planta. Nível 3, uma deficiência leve. Nível 4, onde já começa o consumo de luxo. Nível 4, nível 5, quanto mais você coloca acima do nível crítico, 4 e 5, mais você está dando nutriente para a planta e ela não está respondendo. Logo, você está aplicando mais nutriente do que precisa e está reduzindo a sua lucratividade na lavoura. E, em alguns casos, você pode intoxicar a planta por excesso de nutriente. Então, é importante ter isso em mente. Onde devemos trabalhar? Entre faixa de suficiência e nível crítico. Bruno, onde que está nível crítico? No ponto de 90% de produção, em média para a maioria das culturas. E a faixa de suficiência? Quando nós começamos a observar a faixa que oscila entre leve deficiência e consumo de luxo. Né? Esse valor muitas vezes é difícil de identificar pontualmente, por isso que é importante nós fazermos relações bem regionais em cima desse aspecto. E eu até convido aqui você, produtor, que queira desenvolver níveis de suficiência, nível crítico para as lavouras da sua região. Vamos trabalhar esse material, juntar várias análises foliares. A gente pode conversar isso mais tarde. Me procurem aqui na descrição do vídeo, tem o nosso contato, para que a gente possa conversar sobre fazer tanto o DRIS como o nível crítico regional para o ambiente que você está desenvolvendo, uma vez que as plantas elas tendem a responder melhor, a ter uma interação genótica com o ambiente bastante eficiente e respondem localmente muito bem. Uma outra forma de fazer o diagnóstico é através do Sistema Integrado de Diagnose e Recomendações, o tal do DRIS. O que o DRIS faz, pessoal? O DRIS pega nutriente por nutriente, avalia, né? Vamos ler o conceito aqui, ó. Avalia os fatores nutricionais que interferem na produtividade por meio de índices calculados a partir da relação envolvendo as concentrações dos nutrientes 2 a 2. Resumindo, o DRIS pega um monte de análise de lavouras boas que tiveram uma produtividade boa, uma produtividade considerada boa para aquela região, e faz uma média entre todos esses nutrientes, todas essas lavouras, 20 lavouras fez uma média de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, dessas 20 lavouras. Depois, a média, ele começa a comparar 2 a 2, todos os nutrientes com todos os nutrientes. Então, pega potássio dividido nitrogênio, potássio por fósforo, potássio por cálcio, potássio, magnésio, e assim sucessivamente, e acha um índice. Esse índice, depois de um monte de continha, né, que a gente não vai chegar aqui agora, ele vai trazer para a gente o tal do índice DRIS dos nutrientes. Esse índice DRIS, resumidamente, o que a gente espera dele? Que para cada um dos nutrientes, após as relações serem feitas, nós teremos índices negativos, índices iguais a zero e índices positivos. O que o índice negativo diz para a gente? Diz que aquele nutriente está abaixo do necessário em relação àquele conjunto de dados. Então, nós precisamos aumentar aquele nutriente. O índice positivo, por exemplo, esse 5 igual a 3 aqui, ele indica para a gente que o nutriente está acima do necessário. Se ele está acima do necessário, podemos estar no consumo de luxo, uma coisa nesse sentido, então cuidado. O que seria o ideal para o produtor em relação ao índice DRIS? O índice DRIS igual a zero. Por quê? Porque o nutriente está em equilíbrio com os outros e dentro de uma faixa de produção, aquela planta está tirando o ótimo da absorção dos nutrientes. Tá certo? Essa análise, ela serve para a gente
obter uma ordem de limitação. Essa ordem de limitação, no exemplo do artigo que está na descrição do vídeo, para caso vocês queiram fazer uma leitura dele, vai mostrar para a gente quais são os elementos mais faltantes. No caso da lavoura 1, comparada com o índice DRIS, olha só, ele fala para a gente que o manganês e o boro, -5, eles são os fatores mais limitantes e igualmente limitantes. Da mesma forma, o nitrogênio, que está aqui -3, ele vem como o segundo, terceiro fator limitante nessa ordem de limitações e assim sucessivamente. Em última análise, para que serve o DRIS? Quais os elementos que eu tenho que tomar mais cuidado imediatamente? Observe o índice DRIS, manganês, boro. No caso dessa análise, é um nutriente que a gente tem que tomar cuidado com a falta dele. Ele pode estar interferindo negativamente na produção. Observando a análise solo, vendo que já tinha no solo, observando a análise foliar, nós conseguimos fazer uma nutrição balanceada para a cultura em questão, no caso, a cultura do café. E aí, vamos recomendar, então, usando análise foliar, pessoal? É um convite que eu faço a vocês para que vocês busquem técnicos que sejam competentes na região de vocês, técnicos que saibam fazer uso da análise solo, técnicos que saibam fazer uso de análise foliar, porque ultimamente o preço do insumo está sendo bastante proibitivo para muitos de nós produtores rurais. Então é importante que vocês busquem esses técnicos capacitados para fazer uma boa recomendação de nutrição nas lavouras de vocês, tá certo? Na descrição do vídeo vocês irão encontrar material onde tem o nosso contato, material dos cursos que estão disponíveis para serem realizados na interpretação de análise de solo e foliar, focado aqui na cultura do café. E eu convido vocês, para o primeiro curso presencial, que está também lá na descrição do vídeo, que vai ocorrer dia 16 e 23 de julho, na cidade de Teixeira de Freitas, na Faculdade Pitágoras. No link da descrição também encontra-se o formulário para vocês preencherem caso queiram participar e continuem nos acompanhando nessa jornada. Se gostaram do conteúdo desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem e agradecemos a todos vocês.